Em um vídeo que nós lançamos há um tempo atrás, nós falamos a respeito da definição de Don Juan e das principais vertentes do seu gênero favorito, que são os romances de cultivo. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que assista, porque assim você ficará sabendo qual gênero, qual vertente, né, de cultivo o seu Don Juan favorito é. Eu estarei deixando um card aqui em cima, caso você queira dar uma conferida. Demorou? Esse vídeo vai ser uma verdadeira aula de história, então eu recomendo fortemente que você se acomode no seu assento para não ficar desconfortável enquanto assiste. A partir de agora eu estarei te guiando através de reinos imemoriais para descobrirmos a respeito da origem, da queda e do renascimento das animações chinesas. Vamos lá? Don Juan, para nós, tanto para nós aqui do Ocidente quanto para as outras pessoas do Oriente, que não os chineses, são animes chineses. Isso está certo. Só que não é anime chinês propriamente dito. Existe uma definição para isso. Mas isso não te impede de chamá-las de animes ou desenhos. Tudo está certo. Mas só que a gente tem que falar Don Juan para fins de esclarecimento. Então, por isso que nós temos que impor que as animações, né, os animes chineses, são Don Juan. É mais para fins de esclarecimento, de definição. Para quando a gente estiver conversando alguma coisa, a gente fala, aquele anime, aquele cartoon, aquele desenho, aquele Don Juan. Entendeu? Cada uma dessas palavras te remete a alguma coisa. Então, nós temos que criar essa definição para dar o valor para aquela palavra. E a palavra que nós estamos meio que transformando o significado de Don Juan para anime chinês. Muitos de vocês, assim como eu, já devem saber qual é o significado da palavra Don Juan. Mas só que algumas pessoas ainda pensam que é só anime chinês. Mas não, Don Juan é a junção de duas palavras. Uma é pintura e a outra é movimento. E as duas juntas formam uma só, que no final significa animação. Ou seja, Don Juan é a mesma coisa que anime. É por isso que, se você for lá para a China, é errado você perguntar isso para os nativos, porque eles vão entender como desenho, assim como para nós. Para a gente aqui no Brasil, os desenhos são Turma da Mônica e essas coisas. Para eles, os desenhos são qualquer coisa, qualquer tipo de animação também. E lá na China, desde as 2 décadas atrás, as animações, tanto japonesas quanto americanas, fazem parte do acervo que eles têm do mercado nacional. Então, meio que eles se apropriam daquilo e pensam que eles também são desenhos. Então, se você perguntar o que é Don Juan para os chineses, eles vão responder ou o anime americano, né, ou o anime japonês. Tem uma palavra certa para a gente poder usar, só que eu acabei esquecendo de pesquisar e eu vou deixar assim mesmo. A história dos Don Juans nos remete ao início do século XX, lá em Xangai, quando no ano de 1918 a animação americana Out of the Inkwell estreou. Nós voltamos tão assim atrás porque os anúncios daquela época se inspiraram muito nesse desenho americano e os anúncios foram, na verdade, os primeiros Don Juans. Mas a indústria propriamente dita só foi nascer em 1926, quando os irmãos Wan chegaram na China. Foram eles quem produziram o primeiro filme animado com o som da história da China, a animação The Camel's Dance. E em 41, o primeiro longa-metragem. Princess Iron Fan teve a difícil tarefa de adaptar uma das 4 grandes obras da literatura chinesa, Journey to the West, e conseguiu. A obra teve um sucesso tão estrondoso que influenciou diretamente em grandes clássicos japoneses como o Momotaro, e posteriormente naquele que conhecemos hoje como o pai do mangá, Osamu Tezuka.
Muitos dizem por aí que ele foi influenciado por Walt Disney por conta de uma frase onde ele diz ter assistido a animação Bambi mais de 80 vezes. Só que, posteriormente, ele percebeu que existia um mal-entendido nessa questão. Então ele fez um relato dizendo que assistir Princess Aerofan durante a sua infância foi o que realmente o influenciou a fazer o seu trabalho. Com essa simples questão, nós podemos tirar várias conclusões. A primeira e mais óbvia questão de todas é: Osamu Tezuka roubou a Disney? Ou será que foi a Disney que roubou Osamu Tezuka? A única coisa que eu sei é que o histórico condena. E o único entre os dois que tem um histórico de plagiar o trabalho dos outros não é o Osamu Tezuka. Agora que nós sabemos que os donhwas influenciaram diretamente na forma como conhecemos os animes modernos, será que podemos afirmar que sem os donhwas, obras tão grandiosas como Dragon Ball, Naruto e One Piece não existiriam? E se eles existirem, será que eles seriam a mesma coisa? Eu quero saber a opinião de vocês aqui na seção dos comentários, hein? Comenta lá. Olha aqui, não é querendo te obrigar a fazer nada não, mas eu acho que essa informação que eu passei até aqui já foi interessante o suficiente para receber a sua inscrição, não foi não? Se não foi, pelo menos um like. Também não. Então escreva pelo menos o seu feedback aqui embaixo para eu poder saber o que nós temos que melhorar para poder receber o seu like. Demorou? Então, continue no vídeo. Durante a metade da década de 60, Revez Havok manteve a China pareada com o restante do mundo na questão de animações, porque ganhou vários prêmios, foi indicada a várias coisas, mas com o decorrer do tempo, quase nenhuma obra de relevância foi saindo do país. E isso foi diminuindo até o seu inevitável fim, em 1966, por conta das várias perseguições feitas por causa dos guardas vermelhos da Revolução Cultural. Apesar da Revolução ter sido o estopim final para a destruição completa das animações chinesas, ela não foi a única. Vários acontecimentos ocorreram durante esse período. A Segunda Guerra Mundial é um exemplo deles. O que é interessante, porque a guerra foi o que estabeleceu a animação no restante do mundo. Os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, já vinham estabelecendo a sua indústria desde a década de 20. Mas o estopim final dessas indústrias de seus respectivos países foram as propagandas feitas durante a guerra em formato animado. Além disso, vários autores e mangakás se alistaram para servir o seu país durante esse período e foram radicalmente influenciados por toda aquela atmosfera sombria da guerra. E foi aí que o mundo finalmente entendeu o potencial das animações. A China também entendeu, só que ela não tinha os seus meios para poder agir e aplicar esse conhecimento recém-adquirido. Porque nos últimos anos, muitas coisas vinham acontecendo em sequência na China. Era rebeliões, era greve, era manifestações, era todo tipo de coisa acontecendo em todos os lados do país. Então não tinha como eles conseguirem aplicar uma coisa que precisava de uma paz no país. E aqui que eu te pergunto uma questão interessante. Você já ouviu falar a respeito da pirâmide de Maslow? Se você já ouviu falar, então você muito provavelmente já sabe o porquê o governo chinês estava com as suas mãos atadas com relação a esse assunto. Agora, caso você não saiba, não se preocupe, mantenha-se em mente que agora a gente volta para falar a respeito disso. Em 1966, Deng Xiaoping assume o controle do sistema político da China e já em 78 começa várias reformas, tanto econômicas quanto políticas. As reformas que ele fez foram gigantes e, para um político, até que ele agiu rápido. Só que demorou mais ou menos 2 anos para as reformas começarem a mostrar algum sinal de que estava começando a andar. Só que o povo chinês não tinha esse tempo. Ele estava passando fome e tinha suas necessidades. Então, como a guerra já tinha acabado, várias manifestações ao redor do país começaram a aumentar, o que forçou o governo a tomar medidas drásticas.
Por conta do massacre da Praça Celestial, onde as mídias chinesas afirmam que o governo matou mais ou menos 1.000 alunos que protestavam de forma pacífica na praça, as reformas pararam e elas só foram retomar em 92. Agora que você tem mais ou menos a noção de como que estava a situação lá na China, a gente pode falar da Torre de Maslow. A Torre de Maslow representa os níveis das necessidades humanas. Como acabamos de ver, a China estava um caos e a fome estava por todos os lados. Com isso, podemos concluir que a população chinesa estava mais ou menos no primeiro nível de necessidade. Este nível representa as necessidades mais básicas, como a sede, a fome e a própria respiração. E a China se manteve nesse nível por mais ou menos mais uma década. Por conta do massacre na Praça Celestial, o governo acalmou os ânimos da população. Então ele conseguiu retomar as obras que tinham parado, e depois que essas reformas foram concluídas, a mais rápida expansão sustentável da história aconteceu. É essa expansão que torna a China na potência militar, econômica e política que ela é hoje. Mas como as animações estavam em frangalhos durante esse período das reformas, o governo teve que tomar algumas medidas para dar um suspiro para o mercado. Mas só que ele esperou um pouco. Lembra da pirâmide? Ele esperou que a população alcançasse o 5º nível daquela pirâmide para então fazer algum movimento. Só para você ter uma noção, demora mais ou menos 100 anos para um país qualquer sair do primeiro nível para o 5º naquela pirâmide. Mas a China conseguiu fazer isso em apenas uma década. E já em 2006, o governo reconhece aquilo que ele já conhecia, que é a importância que as animações têm para com a identidade de uma nação, e inicia seus investimentos no mercado nacional. Só que isso ainda estava longe de ser o suficiente. Pesquisas da época mostram que 60% da população dos jovens ainda preferiam animações dos japoneses, 29% preferiam dos americanos e só 11% preferiam as animações chinesas. E foi pensando nesse fato que em 2010 o governo investiu mais 50 milhões de reais no mercado das animações nacionais. Esse investimento criou mais 6.000 estúdios e 1.300 faculdades que promovem a animação nacional. Em 2013, a China já era a maior produtora de animações do planeta e movimentava algo em torno de 60 bilhões de reais por ano. E em 2018, que foi o ano onde os donghwas começaram a aparecer com força aqui para o Ocidente, esse valor quase que dobrou para 110 bilhões de reais. É claro que o principal responsável por esse crescimento exponencial foi a internet. O mercado de streaming consegue fazer com que pequenas empresas consigam ganhar o seu espaço no meio de gigantes, e isso acaba aumentando a quantidade de players no mercado e, consequentemente, o volume de dinheiro. A Tencent é uma das maiores empresas da China e é detentora de um site que publica manhwas gratuitamente. Segundo elas, o seu site possui mais de 150 milhões de contas registradas. Isso é muito mais do que a população do Japão. Então, esse volume estrondoso de dinheiro é meio que uma consequência desse tanto de pessoa que está nesse mercado. Fora as pessoas de fora e o investimento que vem de fora, de novas empresas investindo por dentro também. Então, esse mercado só tende a crescer. Então, é só uma questão de tempo para as animações da China começar a superar até mesmo os seus principais concorrentes, que são o Japão. Ainda falando com relação ao site da Tencent, ela diz que lá o sistema funciona mais ou menos igual ao YouTube, onde os autores são pagos por visualizações. E ela garante que mais ou menos 200 obras já passou do 1 bilhão de visualizações. E dentre elas, as melhores são selecionadas para receber uma adaptação. Mas apesar desse modelo parecer bom, mais de 80% do valor não fica com os autores. E como a concorrência nesse mercado está cada dia maior, alguns desses autores procuram se aventurar em caminhos tortuosos. E é por conta disso que nós vemos vários donghwas com pouca duração ou com baixa qualidade. Os autores não se contentam com o valor pago pelos grandes players
e acabam se lançando no mercado para ter uma margem maior de lucro. Bom, comentem aí o que vocês acham a respeito dessa questão. O que vocês fariam no lugar dos autores? O autor de Tale of Demons and Gods é conhecido pelo apelido de Mad Snail. Ele é um desses autores que confiam muito no potencial de suas obras. Por conta dessa confiança, ele fundou a sua própria produtora de manhwas. E depois de bastante procura, ele acabou fazendo uma parceria com a Hoa Hong Culture para fazer as suas animações. Juntos, eles lançaram vários projetos. Incomparável Demon King, Martial Master e Lord of the Universe são exemplos disso. Com essa parceria, ele não vai receber o 100%, que provavelmente era o objetivo dele, mas vai chegar muito próximo a isso. Então, para aqueles que se perguntam por que tem alguns manhwas que são tão feios, tem uns gráficos ruins, ou sei lá, duram por muito pouco tempo, existem duas alternativas. A primeira é que eles não têm o orçamento para bancar uma boa animação, um bom gráfico para a obra. E a segunda é que eles não têm o conhecimento por aquilo. Eles não são profissionais o suficiente. No caso dessa empresa da Warhammer Culture, fazendo a parceria, né, com o Mad Snail, eles são os dois casos. Eles são tanto amadores quanto não têm orçamento. É uma empresa que começou tem pouco tempo e esses projetos que ela está fazendo com o Mad Snail é praticamente o primeiro projeto grande que eles estão fazendo. Então é por isso que o próprio Tales of Demons and Gods acaba durando tão pouco tempo e tem os gráficos ruins daquele jeito. Só que no caso dele, ele não é o único, tem várias outras obras. Essas mesmas que eu citei, elas, apesar de ser um pouquinho melhores do que Tale of Demons and Gods, vocês percebem que eles seguem um mesmo estilo, né? Dura um pouco também e por aí vai. Ah não, e para piorar, eles lançam todas essas animações ao mesmo tempo e juntas. Ou seja, é uma loucura, eles não conseguem melhorar, sabe, tanto o gráfico quanto o tempo, sendo que eles têm tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. É uma empresa pequena com tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo. E só por eles conseguirem manter a qualidade que eles mantêm nas animações, já é um mérito por conta do que eles estão fazendo. Mas daqui a um tempo, quando eles começarem a diminuir a leva, né, de animes que eles estão entregando, ter um pouco mais de tempo para eles respirar, igual nas animações japonesas, aí a gente vai ver um aumento exponencialmente na duração das animações e também na qualidade das animações. Demorou? E essa empresa aqui ela não está sozinha, existem várias outras que também seguem esse sentido. Depois eu faço um vídeo falando a respeito das empresas que eu achar e a gente conversa mais a respeito disso. Agora, só para finalizar, uma curiosidade. A influência dos donghwas na indústria das animações japonesas transformou elas naquilo que ela é hoje, para que hoje os animes japoneses pudessem influenciar as animações chinesas a reerguer naquilo que ela um dia foi. Meu nome é Arrogância, eu sou o seu guia pelo caminho da imortalidade e você está seguindo para o domínio celestial. Até mais.